dentro dos herbicidas, os pré-emergentes, né, os aplicados em pré-emergência, são, na minha visão, aqueles que a gente precisa de maior critério, maior conhecimento, são os produtos mais técnicos possíveis. Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja, controle absoluto em parceria com a Sumitomo Chemical Zetamax Evo, o novo padrão de controle de plantas daninhas. Tudo sobre o manejo de plantas daninhas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e as principais espécies. Então, quando nós pensamos em pré-emergentes, hoje em dia, principalmente no caso da soja, o uso de pré-emergentes, que já foi de 0% lá no final da primeira década do século, né, chegou a em torno de 60%, 65% da área total de soja, depende muito do estado, geralmente como forma de manejo de resistência. Então, na ausência de produtos, a resistência hoje em dia é logicamente muito concentrada em glifosato, mas também em casos de graminicidas, né, inibidores da enzima ACCase, acetilcoenzima carboxilase, né, do glifosato. E então, na ausência de moléculas eficientes em pós-emergência, muitas vezes produtores e produtoras se veem com a opção do pré-emergente. Assim que a área for manejada, eles vamos com o pré-emergente como forma de diminuir a quantidade de indivíduos que vão emergir e terão que ser manejados com pós-emergente, né? E muitas das opções acabam sendo produtos de contato, que é que eu vou citar. Então, em pré-emergência, hoje em dia, um dos principais produtos utilizados é o S-metolacloro. Ele vai atuar sobre as elongases, que são enzimas que vão aumentando, né, vão adicionando 2 carbonos às moléculas de ácidos graxos para aumentar o tamanho desses ácidos graxos de cadeia muito longa. São vários produtos, inclusive existem misturas de S-metolacloro com outros produtos que são outros mecanismos de ação. E algo de interessante no S-metolacloro é que é um mecanismo que não existe à disposição em pós-emergência. Então, produtores e produtoras que fazem a utilização de um S-metolacloro em pré-emergência, inclusive o uso dele ele tem que ser 100% em pré-emergência, ele não tem efeito, ele não conseguiria, não há translocação suficiente se aplicado em pós-emergência para que ele atue sobre os meristemas, então ele tem que ser aplicado em pré-emergência, vai ser um inibidor mais do crescimento da parte aérea, inclusive quando tem algum problema de seletividade para uma cultura, geralmente no caso das gramíneas, é uma dificuldade das folhas se desenrolarem, no caso da soja, o trifólio, né, folhas primárias ficam com deformidades, formato coriáceo, né, de coração, no caso da soja. E basicamente, então, o S-metolacloro tem um mecanismo diferente dos pós-emergentes. Então, o que significa? Se ele possui efeito, por exemplo, sobre o pé de galinha, ele vai ser uma forma de prevenção de resistência, porque você não tem como usar o mesmo mecanismo em pós-emergência. Então, quem faz a utilização de um S-metolacloro já obrigatoriamente já está rotacionando mecanismos em relação aos pós-emergentes. E também tem esse ponto importante para a gente mencionar de pré-emergentes, é que alguns são, assim como o S-metolacloro, de uso exclusivo em pré-emergência, tanto da cultura, em alguns casos tem no registro para uso em pós-inicial, mas principalmente do alvo, que são as plantas daninhas. Então, elas têm que ser basicamente ainda em germinação ou antes da emergência para que haja absorção e que realmente eles atuem. Esse é um dos pontos. Já alguns outros pré-emergentes, vou citar um outro exemplo aqui, aqueles que inibem a enzima Protox, protoporfirogênio oxidase, né? A enzima Protox, os inibidores da enzima Protox, alguns eles têm a habilidade, né, ou o perfil de terem absorção tanto por folhas, né, parte aérea, folhagem, quanto radicular. Inclusive embebição via semente, tá? Mas principalmente a absorção radicular. E com isso você teria um efeito, vou citar um exemplo, fumioxazina, você teria um efeito em pós-emergência sobre aquelas plântulas que emergiram, também absorção via solo, né, e o residual no campo, né, e quanto tempo ele vai atuar no solo vai depender principalmente da textura do solo e da dose. Então, alguns produtos você precisaria de pelo menos 40 a 50 gramas do ativo, no caso de uma fumioxazina, para começar a ter um efeito um pouco mais prolongado em pré-emergência. E lembrá-los, né, que o uso, né, na minha visão como pesquisador da área, o uso de qualquer defensivo, de qualquer pesticida, né,
ele tem que ser de agrotóxicos, né? Ele tem que ser muito criterioso, lógico, aquilo é um produto, né? A dose faz o veneno, a exposição prolongada pode ser um problema em qualquer situação, para qualquer coisa. E dentro dos agrotóxicos, os defensivos, os herbicidas são aqueles que têm um risco também para a cultura, maior do que seria um inseticida, um fungicida, por serem herbicidas, né? Terem efeito sobre ervas, plantas. E dentro dos herbicidas, que já são moléculas que a gente tende a ter um uso bem criterioso, muito cuidado com a seletividade da cultura, o momento de aplicação, situações de estresse, dentro dos herbicidas, os pré-emergentes, né, os aplicados em pré-emergência, são, na minha visão, aqueles que a gente precisa de maior critério, maior conhecimento, são os produtos mais técnicos possíveis, porque o pré-emergente, muitas vezes, o objetivo dele, né, muitas vezes não, é o solo, é atingir o solo. Então, se o solo tem uma cobertura de palha, qual que é a quantidade, como que ele vai passar, como que ele vai transpor essa palha, o tipo de solo, a textura do solo, teor de matéria orgânica, né, o percentual vai ditar também para alguns produtos que têm maior afinidade pelo carbono orgânico, a dose que você precisa. São produtos que atuam ficando disponíveis na solução do solo, então eles poderiam causar um que a gente chama de carry-over para a próxima cultura. Então, você precisa fazer um manejo com pré-emergentes pensando na rotação por um tempo. Alguns têm intervalo de mais de 1 ano para algumas culturas. Então, não é simplesmente escolher, aplicar e ver essa forma, né? Então, para os pré-emergentes, isso é muito importante. E, então, eu já citei 2 mecanismos, né, do S-metolacloro, os protóxicos, como a flumeoxazina sendo um deles, sulfentrazone sendo outro protóxico. São vários dos protóxicos. Hoje em dia, os protóxicos têm ganhado muita projeção devido à possibilidade de utilização para manejo de plantas daninhas resistentes a glifosato. Ou tolerantes também. Vou dar um exemplo, produtos como tiafenacil, para manejo de vassourinha de botão, ele tem bastante eficiência, em mistura ao glifosato. Produtos para controle de várias folhas largas, a buva com safenacil, tiafenacil, são vários produtos. Os protóxicos eles têm ganho muita projeção, ou mesmo que seja para acelerar o efeito do glifosato e a dessecação, como seria o caso de uma flumeoxazina. Então, e com novos produtos que chegarão, inclusive, nos próximos anos no mercado também, que são o que nós chamaremos de segunda geração dos inibidores da enzima Protox, né, como, por exemplo, o pirifenacil, né, o Rapidicil, que vão vir também com um melhor efeito, inclusive, em gramíneas, porque a nossa grande dificuldade é realmente o controle de gramíneas, devido ao crescimento, à possibilidade de rebrota, né, pensando num pé de galinha. E também outros mecanismos que a gente pode utilizar em pré-emergência, né? Temos vários à disposição. Podemos colocar aqui, citar os inibidores da síntese de microtúbulos, né? Que atuam nas alfa-tubulinas, como a pendimetalina, a trifuralina, que são exímios para controle de gramíneas. Então, áreas com grande infestação de pé de galinha, capim amargoso, azevém, são produtos que atuam muito bem, com uma relação muito grande com a matéria orgânica do solo. Então, a dose tem que ser muito ajustada, muito criteriosa. Os próprios inibidores da enzima ALS, né, acetolactato sintase, principalmente na cultura da soja, né, com vários produtos, diclosulam, o imazetapir, muito utilizado em pré-emergência. Também na cultura do milho, algumas opções. E eu acho que talvez poderia citar um dos últimos, que é o clomazone, que é um dos produtos que é um dos pré-emergentes mais vendidos do Brasil, né? Devido ao uso no algodão, arroz, soja, cana-de-açúcar, que é um produto que atua inibindo a biossíntese de carotenoides, mas a nível de uma outra enzima, um alvo que é o DXP, por exemplo, não funcionaria como um mesotrione, uma tembotriona, um isoxafrutole, que atua na enzima HPPD, e é uma molécula interessante para a rotação de mecanismos de ação também e associações, né? Então, para finalizar, já sei que é um tempo grande aqui, mas é só para comentar um pouquinho, quando nós fazemos misturas de produto, né, mesmo em pré-emergência, as misturas podem ter algumas funções a mais. Então, além disso que eu já expliquei, de você colocar mais de um mecanismo, ou melhor, mais de um ingrediente ativo, e cada um atuando em mecanismos diferentes, de forma a prevenir ou dificultar a seleção de resistência, também em pré-emergência você pode ter moléculas com perfis um pouco diferentes em relação até à camada do solo onde elas tendam a ocupar. Então, existem misturas, por exemplo, imazetapir e flumeoxazina, onde imazetapir tem um KOC muito baixo, ou seja, absorção muito baixa ao carbono orgânico, né, absorção aos coloides,
ele tem uma baixa afinidade, então ele predomina mais na solução do solo em relação à flumioxazina, que tem um Ca-C mais elevado, que vai acabar ficando mais fortemente ligado, e com isso ele vai predominar mais nos primeiros milímetros e centímetros do solo em relação ao Imazethapyr, que tem mais tendência a atingir profundidade. Com isso, eles atuariam sobre, inclusive, profundidades um pouco diferentes do solo, o Imazethapyr podendo atuar em sementes maiores em profundidade, em alguns casos, e a flumioxazina predominando mais na superfície em sementes menores, né? Então, esse é um dos pontos pelos quais existe também a interação. Ou um caso clássico da cana, né? Diuron e hexazinone, o diuron, o Ca-C mais elevado, mais ligado ao solo, mais fortemente, né? Ele interage mais fortemente com o carbono, enquanto que a hexazinona muito fracamente ligada, atuando, então tem uma tendência a percolar um pouco mais o perfil do solo e chegar em outras profundidades, mesmo sendo dois herbicidas que têm o mesmo mecanismo de ação, que é a inibição do fotossistema 2. Então, esse é um dos motivos, né? E também a busca por misturas que sejam sinérgicas, né? É o caso clássico de uma mistura de inibidores da biossíntese de carotenoides, como a tembotriona, mesotriona, e um inibidor do fotossistema 2, como a atrazina no milho. Os dois, dependendo da dose, poderiam ter até um efeito, né? A mesotriona, com uma correção de dose, poderia até ter um efeito em pré-emergência, mas são geralmente usados em pós-emergência de forma sinérgica, é isso que a gente busca em misturas. E uma das formas, logicamente, é explorar a fisiologia das culturas e associar esses herbicidas, que se eles tiverem uma atuação sinérgica, significa que o efeito é maior do que o esperado simplesmente por os dois ativos, é maior do que a soma dos produtos individuais, né? Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui, né, nessa gravação, né? Os pré-emergentes, então, são moléculas que têm auxiliado muito no manejo de resistência, né, em áreas onde, principalmente, os pós-emergentes têm patinado um pouco. E, com certeza, para os próximos anos, a gente já está vendo no mercado, né, um movimento das empresas, das químicas, para lançamento de produtos que, inclusive, tenham 3 ativos diferentes, com 3 mecanismos, de forma a atuar com mais eficiência sobre o banco de sementes e reduzir o risco de seleção de resistência. Espero que seja útil a informação para vocês. Agradeço aos colegas do Mais Soja novamente. Até a próxima.